E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Eu quero trazer aqui uma palavra que é uma prova, assim, que para mim, irmãos, ela é irrefutável no tocante à nossa herança que nós teremos no reino de Deus. E não somente isso, a questão ali não é mostrar nossa herança no reino de Deus unicamente, mas é provar que, primeiro, o reino de Deus, ele é um reino onde essa configuração de rei, de governo, que é a igreja de povo, né, que são as nações e o território, ela é eterna. Essa é a primeira coisa que eu tenho que estar mostrando aqui para vocês. Ponto. A segunda coisa é mostrar que, ao entrarmos no reino eterno, essa configuração não muda. Ela não vai mudar. E para dizer a verdade, irmãos, quem nos acompanha no canal, quem estuda com a gente há anos, eu não preciso nem de ficar usando muitos textos. Eu só em falar aqui, os textos já vão pipocar na tua cabeça, você vai se lembrar de diversos textos aí. Mas eu quero usar, sim, um texto como base, e esse texto está aqui em Salmo, no capítulo 2, no versículo 7, diz assim: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Percebeu aqui as duas coisas diferentes? Então, nações como herança e também a terra como sua possessão. As extremidades da terra, ou seja, toda a terra será de vocês. E aqui é um decreto que ele coloca para filho. Percebeu? Esse texto aqui é replicado lá em Apocalipse capítulo 2, que é um texto que é replicado para a igreja. Você concorda comigo? Então esse texto que está aqui é um texto para filho. Então, esse filho ele tem as nações como herança, que vai reger, vai governar com vara de ferro, e também tem um texto de Apocalipse capítulo 2, que é repetido lá, verso 25, 26, 27, e vai dizer que é para a igreja, que a igreja vai participar também dessa promessa aqui. A igreja tanto vai participar dessa promessa aqui, que aí é onde eu entro, que não precisa abrir os textos, que vocês já conhecem, não é? Que vai dizer que nós, por sermos filhos, somos o quê? Herdeiros. Somos o quê? Co-herdeiros. Existem vários textos que vão falar sobre isso. Nós, por sermos filhos, já vamos herdar um reino. Nós, por sermos descendentes de Abraão pela fé, como filhos de Abraão pela fé, já existe uma garantia de herdar a terra e também tomar como herança as nações. Em Gálatas, no capítulo 4, vai falar que o filho, em todo o tempo, ele é herdeiro, mas enquanto ele ainda é menino, ele não difere do servo, ele não difere do escravo. Então, é colocado para que o menino ele possa estar debaixo de tutores, para quando estiver preparado, então, o pai, como diz lá em Romanos capítulo 8, que nós aguardamos a adoção de filhos, o pai então possa receber esse próprio filho dele legítimo, para que esse filho legítimo ele tome posse dos bens do seu pai e administrar a sua herança, a herança dele. Isto é o processo de adoção. A gente vê nas parábolas dos talentos que existe uma herança, que existem bens, que existem cidades, que nós vamos tomar e vamos governar, reinar sobre elas. Isso está bem claro. E vai aí muitos textos mostrando sobre isso. E nós lemos isso em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Aí está aí Apocalipse capítulo 20, que vai falar sobre nós que vamos reinar sobre a terra. Então, todas as passagens que mostram sobre reino, governar as nações, governar os povos, tomar as extremidades da terra como sua possessão eterna, todas aquelas promessas feitas a Abraão e a sua descendência, sei que tem os da carne, agora eu estou focando só no espiritual, que
vamos ser abençoados e nós também vamos abençoar, né? Benditas nações que estarão ali debaixo desta autoridade do corpo de Cristo. Esse, para mim, é um argumento que mostra clarissimamente que a porta da graça para se entrar no corpo de Cristo, ela se fecha ali, no início da última semana. Por que isso? Por que se fecha ali? Vamos lá, eu vou explicar para vocês por quê. Bom, muito bem. Nós entendemos que existe uma promessa para aqueles que o Senhor chamou para serem seus filhos. Assim como nós temos uma herança e vamos reinar sobre essa herança, a igreja, ela é a herança do Senhor. Nós somos a sua possessão, nós somos a sua herança. Correto? Então, nós somos a sua herança, nós somos a sua possessão, mas nós e o filho, só por sermos os seus filhos, nós então teremos, né, como herança as nações, os povos da terra para governar. Fixou aí? Gravou? Beleza? Então, seguindo. Vamos lá. Uma vez dito isto, quando nós olhamos para as parábolas e quando nós olhamos para aquela passagem lá de Apocalipse 3, quando Jesus vai dizer, olha, aquele que vencer, eu jamais vou riscar o seu nome do livro da vida. Você se lembra disso? Então, o Filho de Deus, ele só tem um caminho a fazer. Qual o caminho que ele tem? É o caminho de ser campeão. É o caminho de vencer. É o caminho aonde ele precisa chegar ao pódio. Se não chegou ao pódio, ele não vence. E se ele não vence, o seu nome é riscado do livro da vida. Gravou isso também? Beleza, então. Vamos agora chegar, né, na última semana, Daniel. Pensa comigo aqui. Pensa comigo. Haverá igreja sendo governada no reino milenar? E aí? Haverá igreja? Estou fazendo assim toda hora, gente, porque está cheio de mosquitinho aqui. Haverá igreja sendo governada no reino milenar? Tenho certeza que você falou que não. Absolutamente que não. Tá. Se não tem igreja sendo governada no reino milenar, então nós estamos reinando sobre quem? Porque a promessa de reino são para os filhos. Filho não reina sobre filho. Igreja não reina sobre igreja. O único que reina sobre a sua noiva, que somos nós, é Jesus. Por isso ele é rei de reis. E ele é senhor de senhores. Agora, você imagina vamos colocar aqui, é isso que eu quero que você entenda, que tem muita gente que não está conseguindo entender. Imagina que eu estou lá na última semana, Daniel, e de repente eu entro no reino milenar e eu entro como nação. O que aconteceu comigo por entrar como nação? Por qual motivo eu entrei como nação? Qual foi o motivo? Que eu não fui glorificado. Se eu recebi o Espírito e se eu era filho. Eu era filho. Se eu era filho, se eu nasci de novo e eu entrei no reino milenar como nação e não como igreja, alguma coisa aconteceu. Porque a hora de dar o reino é na vinda dele. A hora de dar o reino é na vinda dele. O que aconteceu que eu não recebi o reino? A hora de entregar o prêmio, o galardão, é na chegada dele. Então, se eu não recebi o reino, alguma coisa aconteceu comigo.
Eu não posso ficar no meio termo. Ou eu fui aprovado, ou eu fui reprovado. A única chance que eu tenho de entrar no reino, não tendo essa cobrança de aprovado e reprovado, é se eu não era filho. É se eu não recebi o Espírito. Entendeu? Porque nós acreditamos que o momento de fechar-se a porta da graça é justamente no ato que começa a última semana de Daniel, porque antes de danificar a terra, já tem que selar toda a igreja. Agora, o foco é preparar a igreja, que já está selada, que muitos estão indo para o deserto. O foco é preparar o povo judeu, é o povo judeu preparar o povo gentil, preparar as nações. Agora, a mensagem de arrependimento são para as nações. A mensagem de arrependimento são para as nações. As nações que se arrependerem e elas não usarem a marca da besta, elas vão entrar no reino milenar. Elas vão entrar no reino milenar. Por isso que não faz sentido você entrar num período de uma semana para que pessoas venham nascer de novo, no momento onde a igreja está fazendo proezas, no momento onde a igreja está tendo sinais e maravilhas. E já fechou a conta, as duas casas de Israel já estão unidas ali pregando desde o início da última semana. Mas eu quero entrar numa outra questão aqui agora que também é importante. O primeiro momento é mostrar a porta da graça ali. O segundo momento agora é a gente entrar no reino milenar. Porque tem gente que pensa, principalmente calvinistas, que creem no reino milenar literal, que eles acreditam que a igreja está governando sobre a igreja. A igreja não pode estar governando sobre a igreja. Ou ele é filho de Deus e ele é herdeiro, e é ele que tem que reinar, ou então ele não vai reinar, ele não vai ser um filho que tem outro filho reinando sobre ele. Lembra que eu usei todos os textos de reino aqui. E para fechar mais um texto de reino, eu quero colocar aqui, mostrar aqui para vocês, é um texto de Daniel. Esse texto eu faço questão de ler. Deixa eu botar ele aqui. Esse texto aqui eu quero ler, que é o texto de Daniel, no capítulo 7, né, no versículo, deixa eu ver aqui, 27, olha só. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O que vai ser dado ao povo dos santos do Altíssimo? Os domínios, as nações, todos os reinos serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E está dizendo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O reino será um reino eterno. Não há nenhuma possibilidade de pessoas acordarem lá na segunda ressurreição, no grande trono branco, e receber reino. Receber nações para reinar, para herdar. Primeiro que o reino é eterno. E qual é a configuração desse reino eterno? Domínios servindo e obedecendo ao Altíssimo, né? E aos santos do Altíssimo. Acabou. Isso é eterno. O reino, ele é eterno. A herança, ela é eterna. Esse tipo de pensamento que coloca todo mundo como glorificado no final, e coloca todo mundo como filho de Deus no final, e coloca todo mundo na Nova Jerusalém no final, é um tipo de pensamento que acaba com o reino, que aí a minha herança, que são as nações, deixa de ser herança. Porque os que são glorificados são justamente aqueles que vão governar. Os que são glorificados são justamente aqueles que têm as nações como herança. Os glorificados são justamente aqueles que fazem parte do Cristo e da igreja, que se tornou uma só carne com o Senhor. Quem se torna uma só carne com o Senhor é justamente ser glorificado. É por isso a analogia de ser uma só carne. Ou seja, o que é ser uma só carne?
o que ele é glorificado, nós também seremos glorificados. Isso é um dispositivo que é dado único e exclusivamente para a noiva de Jesus e para Jesus. Qualquer pessoa que entra nessa configuração, ela é uma filha de Deus também, e ela é glorificada, e ela é rei sacerdote. Então, quando você diz que todo mundo é glorificado, ou que todo mundo teve a chance de ser rei sacerdote, como ensinam os arminianos, se todo mundo tem a chance de ser, e aquela pessoa rejeitou essa chance, essa pessoa, então, ela está reprovada. Se ela está reprovada, ela não pode ser nação, porque aí o seu nome foi riscado. Você entendeu? Então, claro que a porta da graça, ela fecha no início. E os que ficam porque não participaram dessa eleição. Porque se participasse dessa eleição, ela teria que ser alcançada. E uma vez alcançada, ela só tem uma saída. Ou ela é fiel, ou ela é reprovada. Quem é esse grupo que está lá? Esse grupo que está lá na última semana, que está sendo conquistado, não que se converteu, no sentido de nascer de novo. Quem está se despertando e se avivando no corpo de Cristo são os que já nasceram de novo lá atrás. Lembra das virgens que estavam dormindo? Ali, naquele momento, é hora de despertar. Agora, as nações, não, as nações é um outro assunto. Ali é levar elas ao arrependimento para que nós venhamos a governar sobre elas. É isso. E terão milhões e bilhões de pessoas nascendo no reino milenar. E todas elas não são filhas de Deus. E todas elas não nascem de novo. Porque se é filha de Deus e se ela nasce de novo, ela é herdeira. E já estamos no reino. Já estamos no reino. Deus já entregou o reino. O momento da entrega do reino é na vinda dele. O reino já começa ali, no 7º dia. Aí está nascendo gente. E é tudo filho de Deus? Não pode. Se é filho de Deus, é herdeiro. Se é herdeiro, aí é filho reinando sobre filho. Nasceu fora do tempo, era para ter nascido antes. Olhando por esse aspecto, a gente consegue compreender muito bem essa questão, primeiro, da eleição, da porta, e você vê que não há, a não ser que você seja amilenista ou você seja um arminiano, que aí você acredita em um momento só que a igreja vai reinar sobre aqueles que foram despertados no final, né? E é só isso, da manhã depois, acabando o reino milenar, eles se tornam igreja, eles vão também fazer parte do corpo de Cristo, vai todo mundo entrar na Nova Jerusalém, todo mundo tem o nome escrito no livro da vida, todo mundo é primogênito, todo mundo é primogênito, né? Todo mundo subiu ao monte Sião Celestial, é isso daí, fechou. Só foram retardatários, né? Pegaram um reino depois. Muito fácil isso, né? Tu nascer dentro do reino milenar, né? Morrer dentro do reino milenar, sem um diabo para provar, porque vai ter gente que vai estar morrendo, né? Ali, que nascer bem no início, pode acabar morrendo antes do diabo ser solto. Nasce bem no início, morre com o quê? Com 900 anos, 950 anos, não vê o diabo sendo solto, ressuscita na segunda ressurreição, e é filho de Deus ainda que ainda vai herdar o reino. Pô, bacana isso, hein? Bacana isso. Então não faz sentido. Eu acho que a gente precisa realmente sermos sinceros com os textos, mostrar que existe uma super cobrança para os filhos de Deus. Filho de Deus é herdeiro e é co-herdeiro. Filho de Deus, ele tem uma herança. Essa herança é entregue na vinda de Jesus. Ponto. Pessoa que não entrou no reino como rei sacerdote, ou ele negou a Jesus, ou ele é realmente, né? Aliás, filho de Deus que não entrou no reino, se não entrou, é porque negou a Jesus. Pronto. Negou a Jesus, só tem uma saída. Não tem como entrar no reino sendo reprovado como igreja e aprovado como nação. Não tem. Sabe por quê? Porque se você é reprovado, o seu nome é arriscado do livro da vida. Agora eu quero ver quem me convence de quem tem o nome riscado do livro da vida continua tendo vida, né? E pode ser nação. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Ou é aprovado ou é reprovado. As nações que entrarem são porque eles foram criados para isso mesmo. Eles estão ali para isso mesmo. Porque se fosse para ser rei e sacerdote,
Deus haveria, então, de cobrar eles a medida de um filho de Deus legítimo. E dizer, olha, você não herdou o reino porque você não quis herdar. Então o reino não foi tirado de você e vai ficar de boa. O que diz na parábola? Tira o que ele tem e dá o que recebeu 10 talentos e joga esse aqui nas trevas exteriores. Por que vai jogar nas trevas exteriores? Porque ele tinha talento. É só quem recebe que é cobrado. É quem recebe mina que é cobrado. É quem recebe talento que é cobrado. É só quem recebe que é cobrado. Quem não recebe não é cobrado. A cobrança é de outra forma. É de outra maneira. Então eu acredito que com essa explicação fica muito fácil mostrar que, primeiro, o reino não acaba no reino milenar. O reino não é só de 1000 anos. Fala 1000 anos porque está apontando para o 7º dia, mas depois do 7º dia entra o dia eterno, que é o 8º dia. Mas o reino, para nós glorificados, já é eterno ali. A eternidade já começa ali para a gente. Para as nações, não. Eles não são filhos de Deus. Eles não são filhos de Deus. São criação. São criação. Filho de Deus é herdeiro. Filho de Deus é co-herdeiro. E aí ele seria um filho de Deus sem estar herdando. E pior, sendo reinado pelos próprios filhos de Deus glorificados. Aí, meu irmão, é muito minha cabeça. Aí não dá. Aí realmente, né, tem que fazer muito malabarismo para entender como que um filho de Deus entrou no reino milenar, perdeu o talento e ainda continua vivo. Como que ele continua vivo? O que aconteceu? O que aconteceu? Se tirou o espírito do filho dele, apagou o espírito. O que acontece com quem apaga o espírito, gente? Olha quantas coisas ficam abertas aí. Então, vamos prestar atenção nisso daí, porque às vezes a gente fala as coisas, defende coisas, mas a gente não medita e não coloca o contraponto. E esses contrapontos são, para mim, fundamentais para que a gente possa compreender muitos mistérios do reino de Deus. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus.